Fala galerinha, beleza? Vamos agora falar sobre o Hyperion. O Hyperion. Exatamente, então chama a vinheta e vamos logo pra aula sem enrolação, porque essa aula Na última a gente enrolou, né? Essa aula aqui vai ser importante. Antes de começar a aula de hoje, um recadinho pra você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Então galera, nós vimos na última aula, na equação geral dos gases, que você tinha lá P vezes V dividido pela temperatura era igual a um resultado constante. Só que essa constante, ela depende do número de mols de gás que tem dentro do recipiente, ou seja, da quantidade de gás que tem dentro do recipiente. Quando a gente fala de uma transformação gasosa, você tem uma quantidade fixa de gás e você altera a pressão, o volume ou a temperatura desse material, mas mantendo a mesma quantidade de gás lá dentro. Então, esse valor da constante, ele depende do número de mols de gás que tem dentro do recipiente. Por isso, nós chegamos na seguinte equação. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura, ele é igual a o número de mols do gás vezes um resultado que é constante, chamado aqui de constante R. Transformando essa equação aqui, nós chegamos na equação de Clapeyron, onde P vezes V é igual a nRT. Favanelli vai discorrer mais sobre esse assunto aí para você. Então, galerinha, o Soneca falou aqui, o PV-NRT, que é uma das fórmulas mais conhecidas e mais abordadas no mundo, pode ser resumido em Pavanelli não rejeita torta. Antigamente, hoje eu rejeito, tá? Hoje eu rejeito porque hoje eu estou completamente saudável, magro, seco, tô seco. Mas antigamente era Pavanelli não rejeita torta. Só que nós temos aqui pressão, volume, número de mols, constante ideal dos gases e nós temos a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Agora, esse M sobre Emão é o número de mols, porque número de mols pode ser resumido na massa em gramas dividido pela sua massa molar. Então a gente pode descobrir isso aqui dentro dessa fórmula. E alguns vestibulares adoram abordar isso. Ele te dá alguns valores e te pergunta, por exemplo, a massa molar de um gás, para saber qual gás está sendo utilizado ali naquele ambiente ou naquele meio. Agora, essa constante ideal, universal dos gases, é porque nós estamos trabalhando com gases ideais e não gases reais. Isso aqui, uma constante, é apenas para ajustar o comportamento de um gás de acordo com o que a gente colocou lá na primeira aula sobre o padrão de gases ideais. Lembrando que na universidade, quem for desenvolver o ensino da química, você vai trabalhar muitos gases reais e como é realmente o comportamento dos gases. Então essa constante aqui é um ajuste dentro da nossa equação para os gases ideais. E ela pode ser dada como diversas maneiras, né? Nós temos aqui a principal, que é 0,082, quando a gente coloca a pressão em atm, né? Essa pressão em atm. Quando a gente coloca a pressão em milímetro de mercúrio, ou então em torr, né? Que é o Torricelli, nós temos um outro valor, 62,3637. E quando a gente usa o quilopascal, nós temos aqui 8,3145. Você percebeu que as unidades Kelvin, Kelvin, Kelvin se mantêm as mesmas. Mol, mol, mol.
litro, litro, litro. A única coisa que foi mudada dessas unidades de medida é ATM para milímetro de mercúrio e quilopascal. Eu posso mudar alguma coisa mais? Você pode mudar o litro, às vezes para metro cúbico, decímetro cúbico, que são unidades que podem ser permutáveis dentro dessa equação. Mas mols você praticamente não vai mudar e Kelvin você também não pode mudar porque a temperatura sempre tem que ser a temperatura absoluta. Então, embora essas unidades apareçam, a mais usada nos vestibulares do Brasil, você vai ver aqui 0,082 ATM, litro por mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Beleza, galerinha? Então, galerinha, você viu aí a nossa famosa equação do PV/nRT. Quando você for tentar fazer exercícios sobre gases, você vai ver essa equação sendo utilizada de várias maneiras diferentes e sempre bastante utilizada. Quando você tem uma transformação gasosa, você tem ali alteração na pressão, no volume, na temperatura. Aí você utiliza o PVT Pavotol. Agora, quando você tem um gás e você não está transformando ele, você só tem esse gás e está querendo saber a pressão, a temperatura, ou o volume, ou o número de mols, ou a massa desse gás, ao invés de utilizar o PVT Pavotol, é costume a gente utilizar o PV/nRT, porque você não está transformando o gás, você só está calculando como as condições dele ali naquele momento. Por exemplo, o gás está aqui. Que temperatura o gás está? Isso vai fazer diferença no espaço que ele ocupa. Isso vai fazer diferença na pressão que ele está. Então, naquela condição específica, que é a equação de Clapeyron, eu quero saber todas as minhas condições dentro daquele gás. Exatamente. Então, não perca essa fórmula aí da sua cabeça, grave ela. Lembra que o Pavanelli não rejeita torta. Hoje em dia um pouquinho mais, né? Eu rejeito mais hoje. Mas ainda assim uma tortinha. Eu não rejeito uma fruta. Agora eu não rejeito fruta. Então não lembra da fórmula Pavanelli, não rejeita torta, leve isso para a sua vida e boa sorte nos exercícios. É nóis, galera. Deus abençoe vocês. Até.